Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês à nossa playlist de óptica geométrica. Mas caso você tenha caído direto nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo dessa lista para que você possa entender bem tudo que nós vamos fazer e tudo aquilo que nós já aprendemos. Mas, se você está acompanhando, vem comigo, vamos trabalhar a lente esférica. Bom, o que são lentes esféricas? Lentes esféricas é uma composição de dois dioptros, né? Que é a separação de dois meios ópticos de índices de refração diferente, um mais refringente que o outro, e o que nós usamos mais no nosso dia a dia é o vidro e o ar. E onde nós podemos encontrar essas lentes esféricas? No nosso dia a dia, quem nunca viu um óculos? O óculos é uma lente esférica. Mas aonde? No microscópio, numa luneta, numa lupa, entre outros instrumentos ópticos. A lupa, por exemplo, quem nunca brincou ou já ouviu falar, né, de colocar a lupa ali num dia ensolarado e um papelzinho embaixo, uma folha de jornal, e ver que aquela folha vai começar a queimar. Porque a lupa ela é feita por uma lente convergente que converge todos os raios solares em um único ponto, que é o foco. Mais para frente, um pouquinho do vídeo, a gente vai entender bem isso, tá? Mas para começar a caminhar agora na questão das lentes, vamos ver a nomenclatura que cada lente vai ter. Bom, são 6 lentes que nós vamos conhecer aqui. Mas como são obtidas essas lentes? Lembra que eu tinha dito a vocês anteriormente que um espelho plano era uma esfera oca, se colocava uma película que fazia refletir. Já as lentes, elas são obtidas através de cortes em uma esfera maciça, normalmente de vidro. Por exemplo, para obter uma lente que a gente vai ver, vai conhecer agora a pouco, que é a biconvexa, eu faço um corte, por exemplo, nessa esfera, assim, né? E faço outro corte nessa esfera, assim. Aí eu vou ficar apenas com essa área aqui. E essa área justamente vai me dar a minha lente biconvexa. E é ela que vai aparecer aqui para a gente agora, olha só. Essa primeira aqui, que é a minha lente biconvexa. Mas, professor, como é que você sabe que o nome dela é biconvexa? Bom, eu quero que vocês imaginem um raio luminoso incidindo aqui nessa superfície. Essa superfície, ela é convexa, né? Então, vou escrever aqui convexa. Beleza, professor. Essa superfície aí, ela é convexa. E se eu observar aqui, eu tenho 3 lentes que têm algo em comum e eu tenho outras 3 que têm outra coisa em comum. Qual que é a coisa em comum? Se eu observar essa lente aqui, ela é uma lente delgada de borda fina, ó. Parece um triângulo aqui embaixo, né? Olha, parece, não parece? A mesma coisa essa daqui, né? Parece que tem um triângulo aqui, parece que tem um triângulo aqui. São bordas finas, né? Essa daqui, ó, parece que tem um triângulo aqui, parece que tem um triângulo aqui. Já essas outras 3, ela tem um corte diferente. O triângulo parece que está de cabeça para baixo, né? Então, essa é a diferença entre elas. Ó. Parece que o triângulo está de cabeça para baixo. Então, essas 3 aqui são lentes de borda fina.
Então, todas as três, um lado dela vai ser convexo. De todas as três, um lado vai ser convexo. E essas outras três aqui são lentes de borda espessa. Ou seja, de borda grossa, né? Lentes de borda grossa. Beleza? Então, essa daqui eu já sei que por um lado, se eu vier com um raio luminoso, vai incidir num lugar convexo. E como todas essas lentes têm borda fina, pelo menos um lado delas vai ser convexo. Beleza. Agora, se eu pegar um raio luminoso e incidir nessa superfície aqui, eu vou ver que eu tenho um lado, vou incidir num lado côncavo. E como todas essas aqui são lentes espessa, de borda espessa, vai ter sempre um lado côncavo. Tá, agora vamos olhar. Um raio vindo por esse lado aqui. Eu vou estar achando um lado convexo, não é verdade? Então, essa daqui é uma lente biconvexa. Ah, professor, legal. Aqui, se eu incidir um raio aqui, ele está numa seção plana, né? Então, essa daqui é um plano convexa. Beleza? Beleza. Esse lado aqui, se eu observar, é um lado côncavo. Então, essa daqui é uma côncava convexa. Beleza. Incidindo nesse lado aqui, eu tenho outro lado côncavo. Então, ela é bicôncava. Nesse lado aqui, eu tenho plano. Então, ela é plano côncava. E se eu incidir desse lado aqui, eu tenho um lado convexo. Então, ela é convexa côncava. Mas qual a diferença, professor, dessa daqui para essa daqui? É a ordem. Ela é côncava convexa, essa daqui, e essa daqui é convexa côncava. Tá? Então, sempre que for uma lente de borda fina, vai terminar com convexa. Sempre que é borda fina, termina com convexa. Sempre que é borda espessa, termina com côncava. Sempre que é borda fina, termina com convexa. E sempre que é borda espessa, termina com côncavo. Beleza? Entendida a nomenclatura, que não tem muito mistério, vamos ver o comportamento óptico para poder identificar se a lente é convergente, ou seja, todos os raios que incidirem paralelos a ela vão se convergir num único ponto do outro lado, ou se ela é divergente, todos os raios paralelos que incidirem nela vão se refratar para o outro lado, se dispersando, né, sem convergir em um único ponto. Vamos ver, então, esse comportamento óptico. Bom, antes de começar, eu quero que vocês entendam que sempre vai ter um centro de curvatura nas lentes, né? Então, aqui eu tenho essa lente aqui, que é a lente plano-convexa, correto? Um lado plano e um lado convexo, tá? Ela é de borda fina, então sempre termina com convexa. Um lado plano, plano-convexa. Qualquer reta normal que eu traçar nessa parte convexa vai sempre apontar para o centro de curvatura. Sempre aponta para o centro de curvatura. Então, entendido isso, eu vou pegar um raio que incide aqui. Ele refrata sem sofrer desvio pela parte plana, né? Normal, a gente já sabe, quando ele vem perpendicular, na parte plana não sofre desvio. Quando chega na superfície,
convexa, o que vai acontecer? Eu vou traçar a normal. Lembrando que a normal sempre vai apontar para o centro de curvatura da parte côncava, né? Por costume, nós dizemos o quê? Por convenção, normal, natural, esse camarada aqui é o vidro, de um lado é o ar e do outro lado também é o ar. Quando eu passo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele se afasta da normal. E eu posso ver direitinho isso aqui, porque formou-se um ângulo de incidência e claramente o ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência. Vou traçar um outro raio paralelo aqui, ó. Ele passa direto sem problema, porque está perpendicular à superfície plana, então não sofre desvio. Vou traçar a normal no ponto de incidência. Lembrando que essa normal vai contar sempre para o centro de curvatura. Então, a normal vai estar mais ou menos aqui. Beleza, professor? Estou entendendo. Aí, o que vai acontecer? Ele tinha um ângulo de incidência e ele passou de um meio mais refringente para um meio menos. Então, ele vai se afastar da normal. Então, ele vai fazer algo mais ou menos assim. Eu observo que o ângulo de refração é maior do que o de incidência. E eu vejo que todos esses raios que eu fiz aqui, esses dois raios, e se eu fizer mais raios, vai sempre convergir nesse ponto P, que é justamente o foco dessa minha lente. Então, sempre que convergir no mesmo ponto, eu vou ter uma lente converge no mesmo ponto. Convergente. Beleza. Consigo observar o quê? Que as lentes de bordas finas vão ser no normal, no comum, na situação de um meio menos refringente, um mais refringente e um menos. No normal, lente convergente são as lentes de borda fina. Mas isso é o normal. Por quê? Se eu tivesse trocado o meio, por exemplo, ter ficado no meio óleo, vidro e óleo. O óleo é mais refringente do que o vidro. Então, ao invés de afastar da normal quando voltasse para o óleo, ia se aproximar da normal. Ou seja, essa lente ia passar a ser divergente. Mas como estamos tratando do conjunto ar e vidro, aí beleza. Toda lente de borda fina é convergente. Vamos ver a divergente? Olha lá a lente divergente. Pegar a lente plana, né? Plana e côncava. E vou fazer o quê? Vou pegar um raio, vou incidir aqui na parte côncava. Lembrando que na parte plana, ele passa direitinho porque é perpendicular a ela. Só que dessa vez, eu quero que vocês notem o seguinte. A parte curva está aqui, né? Que é a parte côncava. Então, o centro de curvatura vai estar mais ou menos aqui, né? O centro de curvatura é mais ou menos esse. Então, a normal tem que apontar sempre para o centro de curvatura. Muito bem, eu escutei alguém falar aí do outro lado, né? Escutei. Eu gosto de escutar os outros falando. Então, tracei aqui a normal. Beleza. Como eu estou passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele vai se afastar da normal. Então, pontilhado aqui, ó, ele viria assim, né? Só que como ele está se afastando da normal, ele vem para cá. Porque o meio vidro é mais refringente do que o ar. E eu vejo que isso é verdade, ó, porque o ângulo de refração é maior do que o ângulo
de incidência. Vou pegar um outro raio aqui. Ele passa direto, né, sem sofrer desvio pela parte plana, até chegar na parte côncava. Vou traçar a normal, lembrando que a normal aponta sempre para o centro de curvatura. Como eu passo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele se afasta da normal. Ele estava vindo retinho, se afastou da normal. E eu consigo ver isso claramente, né? Porque o ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência. Então, nesse caso, quando eu tenho bordas espessas e eu fazendo esse estudo geométrico, né? Eu consigo ver o quê? Que é uma lente divergente. Os raios que passam pela lente, eles se separam cada vez mais. A lente convergente, os raios se encontram em um determinado ponto. Na divergente, nunca vai se encontrar. Muito bem. Assim como nos espelhos planos nós tínhamos os raios notáveis que vão nos auxiliar na construção de imagem, nas lentes nós também temos eles. Vamos ver primeiro quais são os componentes principais aqui que a gente tem que estar bem entendido. Vamos lá. Bom, primeiro, esse aqui é o meu eixo principal. Depois eu vou apagar isso, tá? Esse aqui é o meu eixo principal. Lembra? Seta apontando para cima, eu tenho uma lente, nesse caso, como é de costume, eu tenho uma lente convergente. Beleza? Beleza. Eu sei que a distância do foco até o centro óptico, o O é o meu centro óptico, ou então vértice, tá? Então, a distância é F, tá? Que é a mesma distância do meu ante principal, tá? Então, para mim fazer uma construção bem feita, igual em espelhos, eu vou precisar que essas distâncias sejam respeitadas. Do centro óptico até o foco tem que ser igual do foco até o ante principal, tá? E do ante principal até o centro óptico, eu tenho 2F, obviamente, né? Beleza, beleza, beleza. O que eu preciso entender aqui, muito importante. O ante principal O é referente ao objeto, tá? Nas lentes convergentes, ele vai estar ao lado esquerdo, tá? É de onde a luz vem. Tá? O objeto é de onde a luz vem. E do lado direito, nas lentes convergentes, eu tenho o foco e o ante principal imagem, que é aonde a luz passa. Então, imagem para onde a luz passa e o objeto da onde a luz vem. Beleza? Beleza. Na convergente, o objeto está à esquerda. Já na divergente, o objeto está à direita. Beleza? Beleza. Vamos então agora ver quais são os raios notáveis. São um pouco similares ao de espelhos, tá? Mas com a sua diferença. Vou fazer o primeiro raio em vermelho. O primeiro raio, ele incide paralelo ao eixo principal e é refratado pelo foco imagem. Então, ele vem, incide e é refratado pelo foco imagem. Então, esse é o meu primeiro raio. Incide paralelo ao eixo principal e é refratado pelo foco da imagem. Bom, se o raio 1 incide paralelo ao eixo principal e é refratado passando pelo foco imagem, obviamente eu também vou ter um raio que eu vou fazer em azul,
que incide pelo foco objeto e é refratado, ou seja, passa pela lente, paralelo ao eixo principal. Esse é o raio 2. Beleza? Beleza. Então, vou anotar para vocês aqui o raio 2. Muito bem. Lembra que eu disse a vocês, igual eu escrevi aqui, ó, incide pelo foco. Sempre que está incidindo, ou seja, a luz está vindo, ela passa pelo objeto. Por isso que ele vem pelo foco objeto e é refratado paralelo ao eixo principal. Vamos agora para o terceiro raio da lente convergente. O terceiro raio, ele incide pelo centro óptico e é refratado por ele sem sofrer desvio. Olha só que maneiro. Raio 3 incide pelo centro óptico e é refratado sem sofrer desvio. Vamos então agora para o quarto e último raio. Vou fazer em laranja. Só que esse quarto e último raio, ele não é muito utilizado, tá? É um raio que não é muito utilizado, muito raro cair na lente convergente. O que nós mais usamos é o 1, o 2 e o 3. Mas esse quarto raio, ele incide pelo anteparo principal do objeto e é refratado passando pelo ponto do anteparo da imagem. Mas, como eu disse, não se preocupem muito com ele, porque esse raio quarto é muito pouco utilizado. Então, revisando, o raio 1, ele incide paralelo ao eixo principal e é refratado passando pelo foco imagem. Lembrando que incide é do lado objeto, tá? Incide é objeto. Refratado é imagem, tá? Incide pelo foco e é refratado paralelo ao eixo principal, é o 2 em azul. Em verde, incide pelo centro óptico e é refratado sem sofrer desvio. Esses são os 3 raios que mais aparecem em questões quando eu falo de lente convergente. Mas ainda existe um quarto raio, que é muito pouco utilizado, mas que merece a nossa atenção. Ele incide pelo anteparo objeto e é refratado pelo anteparo imagem. Beleza? Beleza. Vamos ver agora como são os raios notáveis pela lente divergente. Então, eu vou deixar aqui já escrito quais são os raios, porque os raios são os mesmos. Eu só preciso ficar atento que agora a imagem está do lado esquerdo e o objeto do lado direito. É sempre assim na lente divergente, professor? Sempre assim. Imagem esquerdo, objeto direito. Na convergente, imagem direito, objeto esquerdo. Então vamos lá. O primeiro raio incide paralelo ao eixo principal. Então eu vou pegar ele aqui. Paralelo ao eixo principal, direitinho, ó. Sempre da esquerda para a direita. Porém, ele vai ser refratado passando pelo foco imagem. O foco imagem está aqui do lado esquerdo, não é? Então, ele vai ser refratado passando por esse foco imagem. Ele vai ser refratado por aqui, ó. Olha lá, ele é refratado passando pelo foco imagem, não é? Então, esse é o raio 1. O raio 2, ele incide pelo foco
Lembrando que incidir é pelo foco objeto. Muito bem, gente. Ele incide pelo foco objeto. Então, ele incide por aqui, ó. Ele incide pelo foco objeto. E é refratado paralelo ao eixo principal. Ou seja, ele é refratado paralelo ao eixo principal. Esse é o meu raio 2. Nas construções, nos exercícios, normalmente para as lentes divergentes, eu vou utilizar apenas esses dois raios, o raio 1 e o raio 2, para construir a imagem. Beleza? Beleza. Mas nós precisamos também ver como é o raio 3 e como é o raio 4. Então, vamos lá. O raio 3 incide pelo centro óptico e é refratado sem sofrer desvio. Esse é o mais fácil de todos, né? Uma pena não ser muito cobrado. Então, ele vem pelo centro óptico, né? E é refratado sem sofrer desvio. Então, esse aqui é o meu raio 3. E por último, mas não menos importante, mas que também não é muito utilizado, é muito raro aparecer no exercício, é o quarto e último raio. Ele incide pelo anteparo objeto, lembrando que o anteparo objeto está aqui, não é verdade? Ele está aqui. Mas só que a minha luz vem do lado esquerdo. Então, ele vai incidir pelo anteparo objeto, aqui em laranja, bonitinho, ó. Vai incidir pelo anteparo objeto. Olha lá, estou incidindo pelo anteparo objeto. E vai ser refratado pelo anteparo imagem. Anteparo imagem está aqui, vai ser refratado assim, bonitinho por ele. Olha lá, ó, sendo refratado pelo anteparo imagem. Então, esse é o meu raio 4. Relembrando, porque é muito importante, muito aluno erra nessa hora, tá? Sempre os raios vão vir da esquerda para a direita. Sempre os raios da esquerda para a direita. O que vai diferenciar é que a lente convergente, do lado esquerdo vai estar o objeto e do lado direito a imagem. Não vou ter problema nenhum, né? Vai sair tudo direto sem eu precisar fazer pontilhado. Mas quando eu estou na lente divergente, o que vai acontecer? Os raios continuam vindo da esquerda para a direita, mas do lado esquerdo eu tenho a imagem. O objeto está do lado direito. Então, por exemplo, quando eu vou passar pelo foco, eu vou ter que posicionar minha régua mirando lá no foco objeto que está do lado direito. Vou fazer uma linha inteira, que foi o que eu fiz aqui em azul, até chegar na lente e pontilhado até chegar no foco, para mim ver que você sabia que você estava mirando lá no foco. Depois que você fez isso, o que é que eu vou fazer agora? Vai sair paralelo, beleza, sem problema nenhum. E eu tenho que tomar cuidado. O raio que incide, a referência é objeto. O raio que é refratado, a referência é a imagem. Raio que incide, referência ao objeto, por isso que no azul eu tive que mirar lá do outro lado, tá? E o refratado, a referência é a imagem. Por isso que no raio 1, eu precisei mirar na imagem lá do lado esquerdo, para depois fazer a minha reta. Beleza? Beleza. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!